Olá! Em mais uma semana, começamos o programa Salutem, Saúde e Desenvolvimento. Nosso propósito é promover conhecimentos e estímulos a fim de que você que nos escuta aqui pela Rádio Atlan possa se beneficiar de tudo isso e aplicar o que for possível na sua vida, construindo assim o seu bem-estar e a sua saúde de uma forma geral. Em programas anteriores, eu falei da grande importância da vitamina D, que é um pró-hormônio que age em mais de 2.500 reações químicas nas nossas células. Falamos de tantos e quantos benefícios que ela pode trazer para a promoção da saúde física e também da saúde psicológica. E, vez ou outra, traremos aqui no nosso programa comentários sobre benefícios de outros oligoelementos, minerais, vitaminas, etc., que podem contribuir e fortalecer a nossa saúde como um todo. E hoje falaremos sobre o magnésio, que é um sal mineral dos mais importantes para nós, porém é um sal mineral que temos carência hoje em dia na nossa alimentação. Porém, antes de darmos continuidade a esses comentários a respeito do magnésio, eu quero dizer a você que, se tiver dúvidas ou mesmo comentários e sugestões para esse programa, faça contato aqui na Rádio Atlan, basta você clicar no link Contato e mandar lá a sua dúvida ou a sugestão de pauta para que a gente possa trabalhar esses temas aqui dentro do nosso programa. Estamos tratando do tema magnésio e a sua importância para a nossa saúde a pedido de Roberto Deodato, que é da cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, que fez contato aqui na Rádio Atlan, pelo mecanismo que eu expliquei há pouco, e nos pediu para falarmos sobre os benefícios do magnésio e os efeitos da carência do magnésio no nosso organismo, a carência na alimentação. Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, para que a gente comece esse assunto, vamos entender qual é a principal função do magnésio no nosso corpo. A principal função dele é a ativação enzimática. Ou seja, esse mineral está envolvido em mais de 350 reações enzimáticas essenciais à nossa vida, abrangendo todos os aspectos da fisiologia humana praticamente. Ele também tem ação direta na produção de ATP, que é a molécula de energia do nosso corpo, tem ação no funcionamento do músculo cardíaco, na formação dos ossos e dos dentes, no relaxamento de vasos sanguíneos, na função intestinal e também em muitos outros órgãos e tecidos do nosso corpo. O interessante é ver que a ciência moderna e a medicina como um todo praticamente ignoram o magnésio. São gastos milhões de dólares, euros, são gastos pesquisas de ponta para descobrir novos e novos medicamentos químicos, mas, se você perceber bem, o que é simples, o que tem um efeito muito eficaz, é praticamente desprezado quando deveria ser valorizado. Quase na sua totalidade, os médicos não prescrevem magnésio para os seus pacientes, muitas vezes desconhecendo o seu potencial. O potencial de ação no corpo, o potencial de cura sobre várias doenças, além do potencial de prevenção de muitas delas. Mas onde é que o magnésio se encontra no nosso corpo para que ele possa participar de tantas e tantas funções no mesmo? Vamos ver. Aproximadamente 60% do magnésio estão armazenados nos ossos. 26% dele está nos músculos. E
Os 14% que faltam estão distribuídos pelos outros tecidos e fluidos corporais. Há uma alta concentração de magnésio nos órgãos metabolicamente mais ativos, como é o caso do cérebro, o coração, o fígado e rins. O magnésio, diante disso tudo, ele é tão precioso para o corpo que fica quase todo guardado dentro das células, num compartimento intracelular. Somente 1%, apenas 1% do magnésio total circula pelo sangue. E é por esse motivo, pessoal, que quando o médico ele solicita num exame a dosagem de magnésio no sangue, é óbvio que ele vai ter uma ideia errônea da situação real do magnésio no corpo das pessoas, porque é só 1% está circulando no sangue. Os 99% restante está intracelular, está dentro das células e não no sangue. Portanto, um exame de sangue não dá um parecer preciso sobre qual é a situação de carência de magnésio dentro do corpo. Quase sempre, então, se vocês entenderem isso, quase sempre o magnésio ele vai se encontrar dentro dos níveis de referência considerados normais. Mas o que não é verdade. Hoje, boa parte da população tem carência de magnésio. Mas, se chegar ao ponto de, num exame de sangue, for constatado que a quantidade de magnésio está baixo, o que isso significa? Significa que a situação daquela pessoa está crítica e há uma deficiência crônica. É uma deficiência, aliás, muito perigosa. E a pessoa ela precisa urgentemente fazer uma suplementação de magnésio. Na verdade, a deficiência de magnésio ela deve ser medida, portanto, pelos sinais e sintomas que um indivíduo apresenta e também, diante disso tudo, como eu disse há pouco para vocês, a população, quase na sua totalidade, está deficiente de magnésio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns sintomas que indicam, que dão sinais dessa carência de magnésio e sobre elas nós precisamos fazer essa avaliação da deficiência ou não do magnésio. Estima-se que, por exemplo, 80% da população tem carência de magnésio. É muito alto esse número. Veja que interessante. No PubMed, que é um site de pesquisas médicas indexadas, a gente pode encontrar lá alguns milhares de estudos científicos sobre os benefícios dos vários compostos de magnésio na saúde humana. E isso abrange enxaquecas, depressão, ansiedade, insônia, dor, problemas de memória, hipertensão arterial e muito mais. E isso demonstra claramente a impressionante versatilidade desse mineral dentro do nosso corpo e a sua função curativa. Agora eu quero listar para vocês vários sinais, vários sintomas que indicam essa carência. São vários, então peço um pouco de paciência de vocês, mas acho que é importante você estar ciente disso tudo e estando atento à sua saúde, você possa verificar se talvez você tenha alguma deficiência de magnésio. Por exemplo, dores musculares podem indicar a carência de magnésio. Os espasmos musculares também. A fraqueza muscular. Não sei se vocês se lembram, agora há pouco eu falei que 26% do magnésio está contido nos músculos. Então é natural que esses sintomas apareçam quando temos a falta dele. As dores, espasmos, que é aquelas contrações rápidas e constantes que o músculo fica fazendo, além da fraqueza muscular. Além disso, a gente tem também dores que podem se manifestar nas articulações, artrite, dor lombar, osteoporose
O estresse é um sintoma também que nos importa muito. Insônia, ansiedade, pânico, depressão, nervosismo, hiperatividade, desordem de atenção, doenças cardíacas em geral, trombose, hipertensão arterial, arritmia cardíaca. É importante a gente prestar muita atenção nisso. O magnésio ele pode curar esse problema de arritmia cardíaca em muita gente, sem maiores recursos terapêuticos. Às vezes, só o magnésio vai corrigir a arritmia cardíaca. Nós podemos citar também doenças hepáticas, doenças dos rins, podemos falar, nesse caso, dos cálculos renais, podemos citar também cistite de repetição, síndrome metabólica, diabetes, hipoglicemia, fadiga crônica, doenças do intestino, e podemos citar aqui a constipação intestinal, ou seja, o intestino preso pode ser o resultado da falta de magnésio, mas há também soluços, asma, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, tensão pré-menstrual. Isso é muito importante para as mulheres saberem que, às vezes, a TPM pode ser reduzida com o uso correto de magnésio na dosagem certa. Mas também podemos citar infertilidade, as mulheres que sofrem de cólica menstrual. Uma coisa interessante para os dentistas deveriam saber é que o magnésio ele previne cárie, dificulta o surgimento de cárie, se é que não impede 100%. Mas a gente pode citar câimbras, enxaquecas, envelhecimento precoce, e assim vai. São inúmeros sintomas, como você pode ver, que indicam a falta de magnésio. Mas, por favor, você que nos escuta falando sobre o magnésio, é muito importante que você não tome isso como um todo. Tá? O magnésio, apesar de ser fundamental, não significa que uma pessoa que tem algum desses sintomas signifique exclusivamente que ela só precisa tomar magnésio para se curar. Não. Precisa sim buscar o apoio, a consulta de um profissional, se possível fazer alguns exames que possam dar outros indicativos também, para que a gente tenha uma visão geral e o tratamento ele possa ser feito de forma integral e não somente parcial. Isso que eu estou passando para vocês é tão somente algumas noções, é um norte para que você possa, quem sabe, identificar a falta de magnésio no seu corpo. Mas aí, o que a gente faz quando tem a deficiência de magnésio? O melhor recurso é a suplementação. Como a nossa alimentação ela é pobre de magnésio, é importante a gente suplementar o magnésio em cápsulas, por exemplo, ou tomando na água, porque vai dar um grande resultado na nossa saúde. São exemplos de... É que o magnésio ele pode ser administrado de inúmeras formas. Por exemplo, cloreto de magnésio, que é muito fácil de você usar, aspartato de magnésio, carbonato de magnésio, sulfato de magnésio, citrato de magnésio, temos ainda óxido de magnésio, orotato de magnésio, gluconato de magnésio. Vejam quantas variedades, mas todos eles contendo magnésio, que é fundamental para a nossa saúde. Mas uma coisa a gente precisa perceber e entender melhor. Por que é que existe tanta carência de magnésio na população mundial? Primeiro, o magnésio ele está presente em todas as plantas, logo na nossa alimentação. Ele está no centro da molécula de clorofila, que todas as plantas têm, e é um mineral essencial para a planta. Aliás, é ele que captura a luz solar e a transforma em energia num processo conhecido como fotossíntese. Acontece que as plantas retiram o magnésio do solo e
as plantações hoje em dia estão pobres em magnésio porque o solo está pobre. Mas uma outra fonte de magnésio é o nosso sal. O sal, seja em especial o sal marinho, tá? Porque o sal refinado, ele é veneno para a nossa saúde. Então, se possível, evite de consumir o sal refinado. Um dia, aqui no programa Salutem, vamos falar especificamente sobre o sal, a importância do sal integral e o prejuízo do sal refinado. Mas ficará para um outro momento. O importante é a gente saber agora, no que tange ao magnésio, é que o nosso sal ele também está pobre de magnésio, mas mesmo o sal integral, que é o sal marinho, o sal rosa do Himalaia e assim vai, sim. Por quê? Porque o magnésio no sal, ele umidifica bastante o sal. Só que para as empresas conseguirem vender os sais, elas precisam ensacar e mandar para os supermercados e assim vai. Só que se o sal ele estiver muito cheio de magnésio, o que acontece? O sal nas prateleiras, dentro do saquinho, vão ficar muito úmido. E isso afasta os compradores. As pessoas não compram sais assim. Então, é removido por um processo mais industrial uma certa porcentagem de magnésio para viabilizar essa venda com o sal mais seco dentro dos saquinhos nos supermercados. Então, assim, são as fontes principais que nós temos de magnésio. Se essas fontes estão pobres, nós teremos carência de magnésio no corpo, inevitavelmente. Mas, pessoal, vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informação. Até já! Estamos apresentando Salutem, Saúde e Desenvolvimento Humano. Voltamos com Salutem, Saúde e Desenvolvimento Humano. Hoje, tratando do assunto magnésio, esse sal mineral que é tão importante para a promoção da nossa saúde física e também mental. No bloco anterior, estávamos citando vários sintomas que indicam a carência de magnésio no corpo e, portanto, dizendo também que a maior parte da população mundial está deficiente de magnésio e precisa fazer uma suplementação para conseguir os níveis bons de magnésio ou ótimos de magnésio no nosso corpo. E se a gente precisa fazer suplementação, existem vários tipos de magnésio. A gente falou de cloreto de magnésio, aspartato de magnésio, sulfato de magnésio e assim por diante. Mas dessas várias formas de você usar o magnésio, eu dou preferência para o cloreto de magnésio. Mas por que o cloreto de magnésio e não os demais? Por que o cloreto de magnésio, ele, na sua visão, é melhor do que os outros tipos de magnésio? Porque tanto o magnésio quanto o cloro têm grande importância na manutenção da nossa saúde e vitalidade. O cloro ele é necessário para a produção de grandes quantidades diárias de suco gástrico, que é usado, óbvio, para digerir os alimentos que nós ingerimos. E também ativa as enzimas responsáveis pela pré-digestão dos amidos. Mas, além de tudo isso que a gente disse, o magnésio vai agir no rejuvenescimento e ao prevenir a calcificação dos nossos vasos sanguíneos, dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, que é um processo característico da degeneração corporal ligado ao envelhecimento. Se a gente optar por outros sais de magnésio, daqueles vários tipos que citei há pouco, o corpo vai despender energia extra para convertê-los em cloreto de magnésio. Então, se você já usa o cloreto de magnésio, você evita que o seu corpo gaste mais energia para fazer essa transformação. Você já dá o sal mineral na condição ideal para o corpo.
Por exemplo, para o corpo absorver o óxido ou carbonato de magnésio, ele vai precisar produzir uma quantidade extra de ácido clorídrico. Mas, por exemplo, em indivíduos idosos, em especial aqueles que têm doenças crônicas ou em uso de medicamentos que controlam a acidez estomacal, a produção de ácido clorídrico é insuficiente. E o que vai acarretar isso? Vai acarretar uma absorção deficiente desses outros sais de magnésio. Neste caso, os íons de cloro são absolutamente necessários para permitir a assimilação do magnésio. Portanto, cloreto de magnésio ele se mostra como das melhores opções no uso de magnésio em forma de suplementação. Mas eu posso citar outros benefícios do cloreto de magnésio. Por exemplo, o cloreto de magnésio ele tem uma ação no combate de infecções, tanto quando você o usa oralmente, quanto quando você usa topicamente, ou seja, sobre uma determinada região do seu corpo. Até topicamente, Por exemplo, em 1915, existiu um cirurgião francês, que é o Pierre Delbé. Ele descobriu que se você aplicar uma solução de cloreto de magnésio em feridas externas, essa aplicação tinha um efeito estimulante na atividade leucocitária e na fagocitose, o que faz com que o processo de cicatrização fosse acelerado. E isso também fazia com que se prevenisse infecções no ferimento. Olha que interessante. Então não é só tomar que traz o benefício, você usar na pele ou numa ferida, e o cloreto de magnésio, óbvio, você vai diluir em água para poder fazer isso, tanto quanto na hora de tomar. Esse mesmo médico, ele ficou tão interessado no efeito do magnésio que ele começou a pesquisar outros possíveis benefícios. E o que ele encontrou foi que o magnésio, o cloreto de magnésio, ele tem uma ação imunoestimulante e tonificante geral. Ou seja, ele estimula as nossas defesas corporais e tonifica o nosso corpo, dando maior resistência quando a gente ingere via oral. Então veja, pessoal, muito do que a gente já falou até agora faz com que a gente perceba que o magnésio ele é essencial à nossa vida física, e se você não tiver a dose certa diária de magnésio no seu corpo, ele vai ter alguma debilidade. Sua imunidade vai enfraquecer, suas células não vão conseguir ter as reações químicas na proporção que elas poderiam ter. O nosso corpo ele acaba tendo um envelhecimento mais rápido, dores podem surgir, o intestino pode não funcionar muito bem, os músculos, e assim vai, como tudo aquilo que a gente já disse. E apesar de toda a investida nos grandes laboratórios para produzir medicamentos que são fabulosos e mirabolantes, ainda hoje, no século XXI, a gente continua sendo vitimado por doenças crônicas e degenerativas que têm ocorrido cada vez mais, as suas incidências têm aumentado. Diabetes, doenças cardíacas, câncer, obesidade, doenças neurológicas, depressão, osteoporose, tudo isso está acontecendo muito, e isso faz com que a gente perceba que não acontecem pela falta dos medicamentos que teoricamente curariam, mas acontece pela falta de nutrientes essenciais que os remédios químicos produzidos em laboratórios não conseguem suprir. A gente, em vários programas anteriores,
falou do que a saúde é constituída. Uma das coisas, um dos detalhes que contribui para a formação da saúde é um corpo nutrido adequadamente. Outros têm a ver com posicionamentos mentais, comportamentais, etc. Mas é fundamental isso. E o magnésio está totalmente relacionado com muitas das doenças que poderiam ser resolvidas simplesmente com o consumo correto desse sal mineral. Porque, veja bem, sem o magnésio, o nosso corpo colapsa. Nosso corpo entra em pane, perde sua energia. Ele não consegue efetuar reparos nos danos que ele sofre. E o cloreto de magnésio pode ser considerado e deveria ser considerado uma solução médica, não milagrosa, mas uma solução médica das mais eficazes do mundo para a humanidade. Quando os níveis celulares baixos são corrigidos desse sal mineral, acaba que meio que parecendo até um milagre na concepção que as pessoas têm de milagre. A doença ela foi se curando. Né? Sabemos que não é milagre, é apenas o uso correto do conhecimento em prol da saúde das pessoas. Vamos pegar um exemplo que tem a ver com a diabetes e o magnésio. Tá? O magnésio ele é necessário para a produção de insulina no pâncreas. Tá? O pâncreas é uma glândula que produz esse hormônio chamado insulina. E o magnésio também ajuda na sua função de metabolizar a glicose sanguínea. Há uma interação entre os dois, tá? Insulina e magnésio. Mas há também soluços, asma, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, tensão pré-menstrual. Isso é muito importante para as mulheres saberem que, às vezes, a TPM pode ser reduzida com o uso correto de magnésio na dosagem certa. Mas também podemos citar infertilidade, as mulheres que sofrem de cólica menstrual. Uma coisa interessante para os dentistas deveriam saber é que o magnésio ele previne cárie, dificulta o surgimento de cárie, se é que não impede 100%. Mas a gente pode citar câimbras, enxaquecas, envelhecimento precoce e assim vai. São inúmeros sintomas, como você pode ver, que indicam a falta de magnésio. Mas, por favor, você que nos escuta falando sobre o magnésio, é muito importante que você não tome isso como um todo. Tá? O magnésio, apesar de ser fundamental, não significa que uma pessoa que tem algum desses sintomas signifique exclusivamente que ela só precisa tomar magnésio para se curar. Não. Precisa sim buscar o apoio, a consulta de um profissional, se possível fazer alguns exames que possam dar outros indicativos também, para que a gente tenha uma visão geral e o tratamento ele possa ser feito de forma integral e não somente parcial. Isso que eu estou passando para vocês é tão somente algumas noções, é um norte para que você possa, quem sabe, identificar a falta de magnésio no seu corpo. Mas aí, o que a gente faz quando tem a deficiência de magnésio? O melhor recurso é a suplementação. Como a nossa alimentação ela é pobre de magnésio, é importante a gente suplementar o magnésio em cápsulas, por exemplo, ou tomando na água, porque vai dar um grande resultado na nossa saúde. São exemplos de... É que o magnésio ele pode ser administrado de inúmeras formas. Por exemplo, cloreto de magnésio, que é muito fácil de você usar, aspartato de magnésio, carbonato de magnésio, sulfato de magnésio, citrato de magnésio, temos ainda óxido de magnésio, orotato de magnésio, gluconato de magnésio. Vejam quantas variedades, mas todos eles contendo magnésio, que é fundamental para a nossa saúde.
Mas uma coisa a gente precisa perceber e entender melhor. Por que é que existe tanta carência de magnésio na população mundial? Primeiro, o magnésio ele está presente em todas as plantas, logo na nossa alimentação. Ele está no centro da molécula de clorofila, que todas as plantas têm, e é um mineral essencial para a planta. Aliás, é ele que captura a luz solar e a transforma em energia num processo conhecido como fotossíntese. Acontece que as plantas retiram o magnésio do solo e as plantações hoje em dia estão pobres em magnésio porque o solo está pobre. Mas uma outra fonte de magnésio é o nosso sal. O sal, seja em especial o sal marinho, tá? Porque o sal refinado ele é veneno para a nossa saúde. Então, se possível, evite de consumir o sal refinado. Um dia, aqui no programa Salutem, vamos falar especificamente sobre o sal, a importância do sal integral e o prejuízo do sal refinado. Mas ficará para um outro momento. O importante é a gente saber agora, no que tange ao magnésio, é que o nosso sal ele também está pobre de magnésio. Mas mesmo o sal integral, que é o sal marinho, o sal rosa do Himalaia e assim vai, sim. Por quê? Porque o magnésio no sal, ele umidifica bastante o sal. Só que para as empresas conseguirem vender os sais, elas precisam ensacar e mandar para os supermercados e assim vai. Só que se o sal ele estiver muito cheio de magnésio, o que acontece? O sal nas prateleiras, dentro do saquinho, vão ficar muito úmido. E isso afasta os compradores. As pessoas não compram sais assim. Então, é removido por um processo mais industrial uma certa porcentagem de magnésio para viabilizar essa venda com o sal mais seco dentro dos saquinhos nos supermercados. Então, assim, são as fontes principais que nós temos de magnésio. Se essas fontes estão pobres, nós teremos carência de magnésio no corpo, inevitavelmente. Mas, pessoal, vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informação. Até já! Estamos apresentando Salutem, Saúde e Desenvolvimento Humano. Estamos de volta com o programa Salutem. Agora, nosso terceiro e último bloco, falando hoje sobre a importância de um sal mineral chamado magnésio no nosso corpo e o quanto ele contribui para a nossa saúde em vários aspectos. Bem, se é importante a gente consumir o magnésio em doses mais elevadas e eu não quero suplementar, não quero mandar manipular numa farmácia o magnésio para eu consumir como um suplemento, onde é que eu posso encontrar magnésio na minha alimentação? Bom, o que eu posso dizer é que há um teor grande de magnésio nas folhas verdes, há uma quantidade boa de magnésio em nozes, em sementes, grãos, leguminosas. Porém, lembrem-se do que falei mais cedo no programa. A quantidade de magnésio nesses vegetais, nessas sementes, nesses grãos, vai depender do quê? Da qualidade do solo onde foram plantados. Seria, então, importante que o solo fosse rico em magnésio para que, então, esses alimentos possam contemplar as nossas necessidades, suprir isso que nós temos de necessidade de magnésio. Mas isso não acontece de uma forma geral, em especial em grandes produtoras dessas plantas, porque os fertilizantes que são usados no solo são à base de nitrogênio, fósforo e potássio,
que faz com que as plantas cresçam muito, pareçam saudáveis, mas a depleção crônica de minerais essenciais no solo vai empobrecendo os alimentos que a gente consome. Eles têm apenas aparência, é uma estética. Os alimentos podem ficar bonitos, mas pobres nos sais minerais essenciais, dentre eles o magnésio. E é por isso que a gente vive nesse estado de carência crônica do magnésio, que geram consequências mais evidentes à medida que vamos envelhecendo. Então, assim, mais cedo no programa eu falei que em torno de 80% da população é deficiente desse sal mineral. Então, pense, a melhor maneira é você suplementar, não há problema nenhum nisso, é uma consequência dos tempos modernos, porque os nossos alimentos são pobres em magnésio. Nesse caso, o cloreto de magnésio é uma das formas mais baratas que tem, mais simples e práticas, e você consegue obtê-lo não gastando muito e consegue, em utilizando, recuperar a sua saúde, promover o seu bem-estar. Quem mais precisa fazer essa suplementação de magnésio são os idosos, os diabéticos e também pré-diabéticos, pessoas que têm obrigatoriamente dietas restritivas, quem faz uso crônico de bebidas alcoólicas, quem usa medicamentos para o coração, quem usa antiácidos, por causa da acidez estomacal, os praticantes de atividade física intensa por causa da relação entre o magnésio e a musculatura, pessoas hipertensas, pessoas portadoras de osteoporose, quem sofre de doenças cardíacas em geral, pessoas com grande estresse mental por causa do trabalho, enfim, de várias situações, pessoas com intestino constipado, ou seja, com prisão de ventre. São principalmente essas as pessoas que precisam consumir o magnésio de forma suplementada, que é um recurso muito eficaz. E se é assim, então eu vou passar para vocês uma orientação básica do consumo, de como consumir o magnésio, o cloreto de magnésio especificamente, diariamente para a sua suplementação e você regular a dose de magnésio no seu corpo e promover a sua saúde. Em linhas gerais, você vai utilizar uma quantidade de 30 a 33 gramas de cloreto de magnésio e vai diluir em 1 litro a 1,5 litros de água. Eu prefiro que, como é uma orientação geral, que você comece e deixe diluído em 1,5 litros de água esses 33 gramas de magnésio. 33 gramas do cloreto de magnésio equivale aproximadamente a 2 colheres de sopa rasas desse sal mineral, tá? 2 colheres de sopa. Mas, geralmente, quando você vai pedir isso numa farmácia de manipulação, a dose que eles já vão te apresentar é de 33 gramas. Então, você vai misturar o cloreto de magnésio em 1,5 litros de água, numa garrafa, e mistura rapidamente, ele se dissolve, você vai ver, e vai consumir dessa quantidade de 1,5 litros de água misturada com magnésio, simplesmente 50 ml 2 vezes ao dia. Então, assim, quanto que dá 50 ml se eu não tenho dosador em casa? É o equivalente àquele copinho de café descartável. É exatamente essa medida. Aquele copinho que a gente pega em alguns estabelecimentos que disponibilizam você tomar café. Aquele copinho tem 50 ml, então você vai tomar um desse 2 vezes por dia. Logo, se você tem 1,5 litros de água com cloreto de magnésio, você
essa quantidade toda você vai consumir ao longo de 15 dias, tá? Porque são 50 ml 2 vezes ao dia, 100 ml por dia. Portanto, ao longo de 15 dias você consome aquilo. E, pessoal, é um recurso barato. Você encontra em farmácias de manipulação por, às vezes, R$3, R$3,50, pode chegar a R$5. Então, você não gasta mais que R$10 por mês para te dar uma saúde muito melhor. Possivelmente, você vai corrigir algumas disfunções no seu corpo e vai viver com muito mais qualidade de vida. Mas como eu estou te passando a orientação de como tomar, caso isso não é tão comum, mas caso aconteça alguma reação adversa, como o intestino ficar muito solto, diarreia, ficar com muita sonolência, ou algum tipo de náusea, que é mais incomum ainda, mas estou citando para que você saiba o que pode acontecer, tá? Mas caso você tenha alguns dessas reações adversas, entenda, reação adversa não é efeito colateral, tá? É só uma reação que não vai te causar problemas, mas aí você consegue dosar. Em vez de 1,5 litro, você põe 1 litro 750 ml de água para essa mistura com 33 gramas de magnésio, mas toma a mesma quantidade por dia, 50 ml 2 vezes ao dia, tá? Mas assim, pessoal, essa é uma orientação geral. É fundamental que você procure um profissional qualificado, um médico, um naturólogo ou alguém um nutrólogo também, um nutricionista que saiba utilizar isso. Ou então um profissional ortomolecular. Essas pessoas vão poder te orientar. E é importante você ter a orientação de um profissional qualificado, porque uma orientação geral, como diz, é geral. Você pode ter as suas necessidades particulares, ok? Outra coisa é a limpeza de feridas também, que você pode usar. E como é que eu posso usar o cloreto de magnésio em água para limpar feridas, para ajudar na cicatrização e evitar infecções da mesma? Você vai usar a proporção 1 colher de sopa rasa do magnésio em 1 litro de água filtrada ou fervida, tá? 1 colher de sopa do cloreto de magnésio, que ele é tipo um sal mesmo, você vai ver a textura dele, é um sal. Em 1 litro de água você mistura e vai colocando e lavando essa ferida, que você vai ver que faça isso umas 2, 3 vezes ao dia. Você vai ver que com o passar dos dias esse ferimento vai cicatrizando e você vai ter uma saúde na sua pele muito maior. Está bem, pessoal? Espero que essas dicas e esses conhecimentos que passei hoje para vocês seja de utilidade para a promoção do seu bem-estar, da sua saúde. Esse é o nosso objetivo com o programa Salutem, Saúde e Desenvolvimento Humano. Se você tiver dúvidas sobre esse ou outros assuntos, ou se tiver dicas de assuntos para tratarmos aqui no programa, faça o contato lá na página inicial da Rádio Atlan na internet. Entre no link contato, digite seu nome, e-mail e escreva ali o que você achar necessário. Estamos de braços abertos para receber sugestões que enriqueçam o programa para todos. Deixo aqui o meu abraço e manifesto o meu carinho por você que nos escutou. Que numa próxima semana estejamos juntos, conversando um pouco mais e aprendendo um pouco mais sobre o que pode nos fazer bem. Até lá! Você ouviu Salutem, Saúde e Desenvolvimento Humano, promovendo a harmonia entre corpo, mente e alma. Apresentação: Paulo Tavares.